Fala, engenheiro, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma questão relacionada ao assunto de construção de telhados, em que eu vou aproveitar aqui para mostrar aqui um assunto sobre método dos nós e entreliças, que é para a gente definir se as barras isostáticas estão submetidas a qual determinado tipo de esforço axial. Se você ainda não sabe o que é isso, fica comigo até o final do vídeo que você vai lembrar sobre esse método dos nós. Relacione os elementos de uma tesoura para o telhado listados à esquerda com o tipo de solicitação que pode sofrer indicado à direita. E aí ele nos traz 4 elementos da tesoura que compõem o telhado, que é o pendural, a cumeira, a perna e o frechal, e a gente deve dizer se eles estão submetidos a tração, compressão ou flexão. Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada. Para isso, você deveria saber quais são os elementos de uma tesoura de um telhado. Aqui eu trago uma imagem que ilustra exatamente isso. A tesoura nada mais é do que essa estrutura que é composta por essa linha inferior. Ela é apoiada aqui nos pilares. Aqui em cima a gente tem o frechal. Aqui temos a empena, perna ou oitão, que é o nome dado a essa estrutura que eu estou passando o mouse aqui em cima. Aqui, onde eu estou passando o mouse agora, é a diagonal ou escora, e essa peça na vertical aqui é o pendural. Além disso, aqui na cobertura ainda temos as terças, que é essa peça aqui, caibros, ripas, e a cumeira aqui em cima, e a telha. Observe que o frechal, que ele pergunta aqui no item 4, e a cumeira, que ele pergunta aqui no item 2, ambas atuam na direção da aplicação da carga do telhado, ou seja, como se a gente estivesse olhando num plano entrando na tela aqui que você está acompanhando essa resolução. Já o pendural e a perna, a gente vai aproveitar para lembrar como que é o método dos nós, para a gente saber se a barra está submetida a um esforço axial de compressão ou de tração. Inicialmente aí eu trago aí exatamente o que ele pergunta, né? Que é a perna ali em rosa e o pendural ali em verde, destacando os elementos que ele coloca na questão. Então aqui eu trago uma imagem de uma tesoura, em que tem ali a perna é essa peça aqui, também é chamada de empena, essa peça aqui, e o pendural, que é essa peça na vertical. Tudo isso apoiado aqui nos pilares, e a gente vai aqui conseguir calcular se eles estão submetidos a esforços axiais de tração ou de compressão. Lembrando que a flexão, somente os elementos que suportam no outro plano, no plano que você entra no plano da tela aqui, para você poder ter esse carregamento distribuído ao longo de todo o caminho, que não é esse plano que a gente está analisando. Mas para método dos nós, que eu vou apresentar aqui, isso vai ser interessante. Inicialmente, cada ponto de encontro dessas barras a gente vai definir como um nó, e no método dos nós entreliças, a gente terá sempre que considerar que os esforços são aplicados na direção axial, ou seja, nunca uma barra entreliça será considerada a flexão, será apenas a compressão ou a tração, pois a força sempre é aplicada na direção do eixo dessa barra. Então, lembrando das nossas condições do equilíbrio estático, somatório de forças horizontais igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, e somatório de todos os momentos em qualquer ponto é igual a zero, vamos aqui à resolução pelo método dos nós, considerando primeiramente que as setas, como eu disse, são paralelas às barras, ou seja, os esforços são axiais, e a nossa convenção sempre vai ser de que, se a seta chega num nó, a gente vai considerar que ela é uma compressão. Se a seta sai de determinado nó, a gente considera que a barra que chega nesse nó está submetida à tração. Para o nó A, que é esse primeiro da esquerda aqui, temos que ele está apoiado, como se fosse um pilar apoiando o peso próprio dessa tesoura. Então temos aqui uma reação vertical para cima. Como todos os esforços são axiais, temos um esforço nessa direção horizontal e um outro esforço nessa direção da barra AC. Como a nossa reação V1 é para cima, temos que ter uma reação para baixo para equilibrar estaticamente a nossa estrutura.
Então, como V1 é para cima, NAC, que é essa força de compressão, tem que ser para baixo. Partindo desse raciocínio, a força NAB, que é nessa parte horizontal, ela tem que ser para a direita, porque se a nossa força NAC ela é de compressão para equilibrar a reação V1, então temos uma resultante dentre dessas duas forças que ela é para a esquerda. Então a nossa NAB tem que ser para a direita, ou seja, a barra NAB, a seta sai do nó, NAB está tracionado. Como eu disse aqui, ó, AB está tracionado e AC está comprimido. Para o nó C, que é esse nó aqui em cima, temos lá do nosso cálculo anterior que NAC era de compressão, então AC chega no nó C, então é uma força de compressão. Temos uma força para cima, logo precisaremos ter uma força para baixo, que equilibrará este nó. Entendemos que a estrutura ela é simétrica, então, para que haja equilíbrio das forças, NAC e NCE são forças para cima e NBC é uma força para baixo. Veja que a resultante, tanto na direção vertical quanto na direção horizontal, resultará em zero desta maneira. Assim como o NBC sai do nó C, BC é uma barra submetida ao esforço de tração. Note que BC é exatamente o nosso pendural. Portanto, se BC é o nosso pendural, o pendural está submetido à tração. Então, aqui, o número 1 seria número 1 também. Ficamos apenas com essas duas alternativas, A e B. A nossa perna é a barra AC. AC, vimos já no slide anterior, que está submetida à compressão. Então, o número 3, romano, estará ligado ao número 2. Seria o gabarito letra A. Número 1 e 1, porque o nosso pendural está submetido à tração. E o 3 romano com o 2 é assim, porque a nossa perna está submetida à compressão. Já a cumeira e o frechal, como eu disse, estão num plano que entra na tela do computador. Portanto, estarão submetidas à distribuição da carga por flexão. Mas para estudo do método dos nós, o pendural e a perna nos trazem aí alguns conceitos que é legal a gente lembrar. Aprofundando um pouco mais, temos aqui o nó B, que é esse nó aqui embaixo, que ele tem 5 barras que chegam nele. Lembrando que os esforços devem ser simétricos, porque o lado esquerdo é igual ao lado direito em termos de carga e em termos de estrutura. Então, como eu disse, AB está submetido à tração. BE também estará submetido à tração, porque a gente deve considerar que os esforços são simétricos. Temos aqui, no nó B, uma força para a esquerda, então temos que ter uma força para a direita. Essa força para a direita será exatamente a força NBD. Na verdade, então, essa diagonal BD é essa força BD axial aqui que chega no nó B. Portanto, a barra BD, que seria a diagonal da nossa tesoura, estaria submetido ao esforço de compressão, porque a seta chega no nó. Veja que temos aqui duas setas para baixo, então uma das setas tem que ser para cima, para equilibrar os esforços no nó B. A força para cima vai ser a barra NBC, que nada mais é do que o pendural que a gente já falou, que vai estar submetido ao esforço de tração. Portanto, como já vimos aqui, o nosso gabarito vai ser a letra A. Pelo método dos nós, a gente consegue aprofundar um pouco mais nesses assuntos aqui. Pode não ter ficado muito claro, mas eu vou trazer mais um exercício sobre isso mais adiante, e aí vai ficar tudo mais fácil. Como eu disse, a perna, que é a barra AC, está submetida à compressão. O pendural, que é a barra BC, está submetido à tração. Já a cumeira e o frechal, como eu disse, estão no plano que entra na tela, então suportam a carga ao longo de todo o comprimento da estrutura, estarão sujeitos à flexão. Então, o nosso gabarito vai ser a letra A. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário aqui abaixo, inscreva-se no canal. Lembre-se de ativar as notificações. Por hoje é isso, até a próxima e tchau!